Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bom dia, doutora Luciana Mendes, que é dermatologista, está aqui pra gente, para falar, né? Porque afinal de contas, doutora, a inteligência artificial já consegue analisar fotos de pintas, manchas, lesões de pele e, em muitos casos, até faz a sugestão, né, de possíveis diagnósticos. Mas até que ponto essa tecnologia é realmente confiável, hein? Ela pode ajudar a salvar vidas ou ainda está longe de substituir a avaliação de um dermatologista mesmo, né? E para esclarecer esse assunto é que a gente está aqui para conversar com a doutora Luciana Mendes, dermatologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também. Tudo bem, doutora. Doutora, inteligência artificial já consegue identificar doenças de pele com precisão? Daniel, é uma ferramenta muito útil que vem sendo muito utilizada e ela é auxiliar, viu? Ela não é precisa igual o olhar do dermatologista. Ela realmente está melhorando muito a acurácia e de imagem, então a gente consegue, em alguns casos, chegar a um diagnóstico, mas não vai substituir, né, o olhar do médico, que a gente tem muitas vezes que palpar a lesão, a gente olha com alguns instrumentos como o dermatoscópio, a gente precisa, né, ter aquela coleta de uma história bem detalhada do paciente. Então a dermato ela é muito visual e ela precisa de muito detalhamento naquela imagem. E a maioria das vezes a gente sabe, né, que o próprio paciente ele não tira aquela foto padrão que é igual ao olhar, aos olhos do dermatologista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso de achar que a gente está sendo muito preciso em diagnóstico pela IA. Certo. E esses aplicativos, hein, doutora, que analisam pintas e manchas pela câmera do celular, são confiáveis? Tem algum que é confiável? Ou podem ser um desserviço, né? Podem transmitir uma falsa sensação de segurança para quem está usando? A gente sabe que alguns eles chegam assim numa acurácia bem interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque o diagnóstico definitivo muitas vezes ele é dado erroneamente por essas ferramentas. E isso pode, né, diante de uma avaliação pela IA, você ter ali dizendo que essa pinta ela é benigna, que não precisa procurar o médico e pode ser um câncer de pele, um melanoma, e isso passar despercebido. Então, eu acho que a gente deve usar essas ferramentas mais como um sinalizador do que precisa de uma atenção maior, do que pode ser suspeito ou não. E a partir daí, né, a gente ter a necessidade de procurar o dermatologista. Então, eu acho que ela auxilia, mas ela não substitui, nem vai substituir esse exame presencial, né, com o dermatologista que a gente tem. Principalmente por conta dessas ferramentas que a gente tem em consultório, dermatoscopia, que é diferente, né? Uma imagem de IA e uma imagem que você está vendo a olho nu ali. Sim, então já fica um grande alerta para quem está nos ouvindo, de que o diagnóstico definitivo, né, ele tem que ser com um dermatologista mesmo, e esse seria um grande risco de confiar apenas na inteligência artificial, não é, doutora? Bem, o uso dessas ferramentas, doutora, então, pode ajudar, como a senhora disse, pode ser um indicativo, né? Mas no nível em que está, doutora, isso daí, há muitas limitações ainda? Ou realmente já há alguma, a senhora conhece alguma que seja assim mais precisa? Já que a senhora falou que aumentou muito a precisão. Cada vez a gente está aperfeiçoando mais essas tecnologias de IA. Só que, ainda assim, a gente tem falhas. E a gente sabe que uma falha dessa pode comprometer o prognóstico, a saúde, né, do indivíduo. Então, eu acho que a gente deve, por exemplo, essas ferramentas darem uma luz do que poderia ser e da necessidade de se buscar em tempo hábil o dermatologista. Eu acho que para esse fim ela cabe, mas não se assegurando de que aquele diagnóstico emitido por uma IA, ele é um diagnóstico definitivo. Eu acho que isso dá uma urgência da gente procurar o médico e não simplesmente se contentar com o que a IA está falando ali diante de uma imagem que a gente envia, né? Certo. Então, doutora, quais sinais numa pinta, uma mancha na pele, uma ferida, devem levar a pessoa a procurar atendimento assim de imediato, independente do que diga ou não um aplicativo, hein?
Eu sempre falo que a pinta, que a gente chama de patinho feio. Então, aquela pinta que ela foge do padrão dos outros, né, das outras pintas, que cresce rápido, que tem diferença de cor, que está crescendo muito rápido ou que surgiu nos últimos tempos, que a gente vê que tem uma mudança de padrão, eu acho que isso daí sempre deve nos alertar para procurar um dermatologista. E assim como também eu sempre falo, né, que não é só pinta, aquelas de coloração escura, mas se a gente tem, por exemplo, uma ferida, uma espinha que não cicatriza, que é incomum, tem mais de 30 dias, isso deve chamar atenção também, porque a gente tem câncer de pele que não é pigmentado, que não é enegrecido. Então, a gente deve sempre, né, diante de uma falha de melhora, tá usando pomada, não está resolvendo, a gente buscar, então, esse atendimento. Entendi. Então, gente, tá aí, eu acho que outra coisa, então, que a gente tem que lembrar, já que estamos falando, né, de você que usa aplicativos ou inteligência artificial mesmo para tentar diagnosticar algo, é que existe o risco, né, doutora, dessas ferramentas acabarem confundindo doenças que são graves com problemas simples de pele, não é isso? Exatamente. E o contrário também, né? Às vezes a pessoa ela vai no chat e se desespera com o diagnóstico e quando chega não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um diagnóstico mais simples. Então, eu acho que a gente deve usar com muita parcimônia essas ferramentas. Eu acho que é de grande auxílio para a gente entender as doenças que a gente tem. Então, hoje, quando a gente dá um diagnóstico, né? Você tem psoríase, você tem vitiligo, você tem dermatite atópica. Eu acho que a gente conhecer a doença é muito importante e a gente tem aí esses aplicativos que auxiliam também nesse entendimento melhor dessas doenças, né, que porventura tenha-se um diagnóstico. Entendi. Doutora, e nos próximos anos, a senhora acha que a inteligência artificial deve transformar a forma como essas doenças de pele são diagnosticadas e até mesmo acompanhadas? Eu acho que sim, tá? Eu acho que isso vai ser aprimorado cada vez mais. Mas, assim, eu não acredito numa substituição, tá? Eu ainda acho que a consulta presencial, não só pela acurácia do diagnóstico, pelo olhar e pela expertise, né, do dermatologista diante daquela lesão, mas também pela outra parte, né, pelo acolhimento, pela conversa, pela história. Eu falo muito que a gente não pode, como dermatologista, olhar simplesmente a pele, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, tentar entender o contexto clínico e não ficar só voltado pela superficialidade ali só da pele. Então, eu sou muito realista, Daniel, de que não vai ser substituível, tá, o dermatologista, mas eu acho que a gente pode sim ter essa ferramenta como um auxílio, algo que vai nos ajudar e que tem nos ajudado bastante. Tá certo. A senhora deixa alguma recomendação, doutora? Para quem está nos ouvindo? A minha recomendação é, gente, sempre, diante de qualquer problema persistente de pele, cabelo, unha, procurar o médico dermatologista. Esse é o profissional que é especializado, tanto no diagnóstico como no tratamento dessas doenças, sabe? Então, assim, não postergar, não negligenciar. Então, a gente, diante de um diagnóstico precoce, de qualquer situação, o êxito, ele é muito maior. A gente tem uma possibilidade de cura em muitas das doenças, né? Principalmente câncer de pele. Então, a gente sempre ser assertivo e buscar o médico dermatologista. Certo. Então, tá aí, gente. A inteligência artificial pode sim ser uma grande aliada na medicina, mas quando o assunto, então, é a saúde da sua pele, nada ainda substitui o olhar clínico, o exame físico, a clínica é soberana e a experiência, né, de um dermatologista. Então, acho que informação e prevenção continuam sendo as melhores ferramentas para cuidar da saúde, não é, doutora? Com certeza, Daniel. É isso mesmo. Tá bom. Bem, gente, a doutora Luciana Mendes, você pode encontrá-la na clínica Minha Pele Dermatologia, fica no edifício The Office, e no Instagram é só procurar lá pelo @doutora Luciana Mendes, é @dra.luciana.mendes, não é isso, doutora? É isso mesmo, Daniel, obrigada. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos e um bom dia. Bom dia a todos.